Começa agora o programa Diálogos entre o Sol e a Lua, um espaço para discussões sobre temas que buscam conhecer melhor o ser humano, a descobrir os mecanismos da psique. Apresentação de Paulo Randal e Bárbara Gomes e convidados, e a sua participação com perguntas e depoimentos. Olá, amigos da Rádio Astrociência. Antes de avançar para um novo tema, que sempre será envolvendo astrologia, o ser humano, psicologia, psicanálise, hipnose, são vários temas que nós vamos trabalhar e a filosofia, a mitologia como fundo. Eu estou na Amazônia, no rio Tapajós, moro num barco. Aqui eu tenho uma visão privilegiada do céu, porque eu estou numa planície, então eu vejo o sol nascer e o sol se pôr. E uma coisa importante que nós estamos trabalhando, as questões dos planetas lentos, e para a gente entender Plutão, Deus da morte, da química, da excreção, dos instintos latentes, a sexualidade mais instintiva, os hormônios do corpo, tudo isso está relacionado a Plutão e também o dinheiro, as negociações que envolvem dinheiro. Então, quando Plutão entra num signo, nós falamos no programa último sobre a entrada dele desde Virgem, podia começar lá atrás, mas Virgem, 1961 mais ou menos, aí depois 72 com a chegada de Plutão em Libra, e assim vamos contando sobre a influência das transformações mundiais, influenciando o mundo, porque se eu olhar o mapa de cada pessoa, eu vou olhar os ciclos que aconteceram, momentos de transformações profundas na vida da pessoa, e onde tiver Plutão hoje é onde está acontecendo transformações profundas. Então, quando nós olhamos o astro Plutão entra num signo, começa uma transformação profunda da sociedade sobre aquele tema que é do signo. E depois, quando ele chega no grau 15, que é o meio do signo, ele promove uma erupção, vamos chamar assim, né? É um vulcão, ele está se aquecendo, ganhando pressão, chega uma hora que explode. Então o grau 15 de um signo, quando um astro chega nele, saiba que ali vai acontecer situações muito fortes. E para relatar um fato, quando Plutão passou no meio de Câncer, do signo de Câncer, houve a Primeira Guerra Mundial e uma migração imensa da Europa para os países da África, do Mediterrâneo e ali a Península Arábica. E aí depois Plutão chegou em Leão, iniciou a Segunda Guerra Mundial, e quando chegou no grau 15, aproximadamente grau 15, ocorreu, Leão é o esplendor, o poderoso, né? Isso trouxe então a bomba atômica, que causou um mal terrível, né, aos japoneses, mas que deixou um legado de medo para a população mundial, que vivemos um ciclo sempre com medo de quem vai jogar a próxima bomba, né? Então foi um período de muito temor da era nuclear. Quando Plutão chegou no grau 15 de Virgem, teve a Revolução Chinesa de Mao Tse-tung,
que mexeu muito com a reorganização do trabalho. Veja o signo do trabalho. E foi um período muito duro para a China, que de uma certa forma afetou o mundo inteiro depois, em função das consequências dessas revoluções na China. Uma marca da passagem de Plutão no grau 15 de Virgem foi a Guerra do Vietnã, que começou bem mais cedo, mas nesse ano os Estados Unidos mandou uma quantidade de soldados imensa, chegando a 500 mil soldados na Guerra do Vietnã, do Norte contra o Vietnã do Sul. Mais uma vez a briga do comunismo contra o não comunismo. Então, essa é uma luta antiga da história da humanidade. Guerra sempre teve, né? Mas a gente Plutão marca muito forte os períodos. Depois Plutão teve em Libra, e aí no grau 15 foi muito mais uma luta feminina no mundo para adquirir os direitos. Em Plutão em Libra trouxe o divórcio, que Libra é casamento, então divórcio foi um dos temas que Plutão trouxe à tona na sua passagem em Libra. Trouxe a luta da mulher, que ganhou o direito de votar, e até em alguns fatores ligados ao trabalho a mulher conquistou espaço. Houve uma revolução no Afeganistão, que uma das consequências foi abolir o preço da noiva, que era pago, há séculos era pago um valor para comprar a noiva, e também foi estabelecida a idade do consentimento. Ou seja, antes não havia consentimento da moça, ela era vendida por um preço que o pai fixava. E aí passou a ser lei a liberdade do consentimento. Então veja como Plutão mexeu profundamente com conceitos arcaicos dos direitos da mulher e até sobre o casamento. E depois Plutão entrou em Escorpião e trouxe uma revolução da sexualidade com a AIDS e também da questão do medo de acabar o petróleo. Foi muito pesado aquele ciclo, e as pessoas tendo que lidar com dinheiro o tempo inteiro, porque o dinheiro estava deteriorando. Até havia uma piada dizendo que você tinha que entrar no táxi e perguntar quanto que é, e pagar logo, porque quando chegasse lá no destino já teria subido. Chegava às vezes a 30% ao mês de inflação, era um negócio louco. E aí, quando chegou no grau 15 de Escorpião, houve a invasão do Kuwait pelo Iraque por causa de petróleo, riquezas do subsolo, principalmente petróleo. E aí houve a guerra do Golfo Pérsico com os aliados contra o Iraque para retomar o Kuwait e devolver ao país, a população, o estado, o país, né, do Kuwait. Depois entrou em Sagitário, houve a revolução do conhecimento, da religião, que veio à tona de uma forma muito intensa, as grandes viagens, a opulência também da alimentação mais fácil e barata, as grandes viagens, né? Muita gente viajando para tudo quanto é lado. E aconteceu que quando Plutão chegou no grau 15 de Sagitário, eu tinha dado uma entrevista na TV Gazeta, no Espírito Santo, sobre o fim de ano, e 2000 para 2001 eu avisei, vai ter uma grande guerra, uma guerra séria, em função da cegueira
religiosa, porque Sagitário, né, tem que ser cegueira religiosa. Então houve a queda das Torres Gêmeas, o ataque que marcou o início também da guerra contra o Iraque para pegar o Bin Laden, né? Então, ali outro momento muito assustador para a humanidade foi o Plutão no grau 15 de Sagitário. Depois, Plutão entrou em 2008 em Capricórnio, trouxe a grande crise financeira mundial e a revolução do emprego, as pessoas tendo que se virar, ser dona do seu próprio nariz e muito desemprego e uma descoberta de tudo quanto é instituição aí, com muita fraude, com muita coisa vindo à tona, muita empresa fraudulenta. Aqui no Brasil nós sabemos aí do que aconteceu. E Plutão chega no grau 15 de Capricórnio em 2015 e 16. E houve a maior migração fugindo do norte da África e Península Arábica para a Europa. Então foi uma migração oposta ao que aconteceu com Plutão no grau 15 de Câncer. No grau 15 de Câncer era da Europa fugindo da guerra para os outros países. E aí no 15 de Capricórnio, as guerras contra ditadores e essa guerrilha que destrói mais do que constrói, às vezes, né? Às vezes é necessário para uma independência de um país contra uma tirania, mas o que nós vemos é uma guerra que não acaba. Então, 2015-16 iniciou a migração pelo Mediterrâneo, que a gente assistiu de forma muito triste, milhares de pessoas fugindo em barquinhos, em bote, superlotado, muita gente morrendo, crianças morrendo afogados, né? Então, muito triste, nós vimos com Plutão a 15 de Capricórnio. E aí nós estamos à beira de Plutão entrar em Aquário, e aí uma revolução, é um signo de revolta, é um signo de imposição de ideias também, é meio comunismo, né? Porque Aquário acha que todo mundo devia ter os mesmos direitos, casinha igual, roupa igual, quer dizer, o presidiário, como disse Silvio Santos, né? O presidiário, o comunismo dá certo, porque é uma disciplina rígida onde todo mundo tem que ter a mesma coisa, comer o mesmo prato de comida, o mesmo tipo de coisa. E na realidade não é assim, a sociedade não é assim. Tem gente que quer de um jeito, tem gente que quer de outro. Cada pessoa deve escolher o que quer. Um é vegetariano, outro é carnívoro, outro quer jejum, e assim vai, cada um é de um jeito. Então, cada signo e cada mapa astrológico indica um padrão de comportamento. Nós não temos que obrigar todo mundo a ser igual. Você pega um bairro, constrói todas as casinhas iguais, entrega para as pessoas, todas elas são iguais. Daqui a um mês você vai lá, já tem um que pintou de azul, outro pintou de vermelho, outro estendeu uma puxadinha de um telhado, outro já trocou o telhado de telha comum para telha colonial, outro já mudou o padrão da janela. Cada um quer o seu estilo. Então, nós não temos que obrigar. Um pegou a casinha e abriu logo uma venda lá, porque é o comerciante. Para cada um é de um jeito, um vai querer cuidar do jardim e assim vai. Então, nós vamos enfrentar desafios muito difíceis a partir de 2023, com a chegada de Plutão em Aquário. E certamente nós podemos imaginar que haverá uma tentativa de controle das pessoas através da tecnologia. Vamos estudar mais sobre isso, vamos dialogar mais sobre isso, entendendo o que está acontecendo hoje no mundo em
função da grande conjunção que teve em Aquário agora em fevereiro de 2021, e Saturno e Júpiter que estão em Aquário, ligando os motores para a chegada de Plutão em 2023-24 para realmente causar uma transformação brutal na sociedade. Até amanhã. Você assistiu o programa Diálogos entre o Sol e a Lua. Apresentação de Paulo Randal e Bárbara Gomes.